Olá, meus irmãos, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E hoje estamos aqui para mais uma reflexão. Prosseguimos no Evangelho de Jesus segundo Mateus, comentado e refletido por cada um de nós, né? E eu sempre lembro e enfatizo que o mais importante é você acompanhar essa leitura junto, lendo comigo cada capítulo, cada versículo, fazendo a sua própria reflexão e refletindo junto com a gente naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Se você recebe esse vídeo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o vídeo e de curtir, né? E geralmente, algumas pessoas que não têm paciência escutam parte do vídeo só, e você assistir todo o vídeo é muito importante para nós. Então faça isso, nos ajude a compartilhar e a alcançar muitas pessoas com a palavra de Deus que transforma vidas. Bora então para a nossa reflexão. Estamos hoje no capítulo 16, e nós vamos a partir do versículo 1 e vamos ler até o 12. E diz assim a palavra de Deus: Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam? Nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães e dos 4.000, quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo 12. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivesse cuidado com o fermento usado, não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Até aqui nós vamos ler. Glória a Deus. Bom, relembrando mais uma vez quem eram os saduceus e os fariseus, né? Eram os grupos religiosos da época, aqueles que tinham a responsabilidade de cuidar do que hoje nós chamamos de igreja. Naquela época, né, das sinagogas, eram os estudiosos da lei, eram influentes na religião e na política, né? E um detalhe muito importante, que os fariseus e os saduceus eram inimigos. E eles tinham algumas diferenças muito importantes. Agora, uma das coisas que sempre acontecia, que nós vamos ver em todo o Evangelho, é Jesus confrontando esses dois grupos de pessoas, principalmente o que nós chamamos de os religiosos. E a prática deles em todos os momentos que nós vemos esses encontros, praticamente todos, os fariseus e os saduceus, os religiosos, os escribas, né, os que entendiam da religião da época, sempre tentando tentando pôr à prova os ensinamentos, a vida e as práticas de Jesus, incitando Jesus ao erro, testando Jesus, questionando Jesus. Essa era a prática corriqueira dos fariseus, dos saduceus e dos estudiosos da lei em relação à vida de Jesus.
E aqui eles pedem um sinal para Jesus, no primeiro versículo. Mas a verdade é que eles nunca quiseram um sinal de Jesus. Eles queriam um motivo para acusar Jesus e possivelmente condená-lo, porque ele os confrontava sempre em seus ensinos falsos e hipócritas. E Jesus, nesse contexto aqui para nós, revela para nós duas coisas muito importantes. Primeiro, o confronto dele que nos ensina. Segundo, com isso ele usa também de ensinamento para os seus discípulos. E Jesus diz no confronto com os fariseus e saduceus qual seria o único sinal que ele mostraria a eles. E o único sinal que Jesus mostraria a eles, diz a palavra de Deus, que é o sinal de Jonas. E que sinal é esse? E por que Jesus só mostraria esse sinal? Como eu disse anteriormente, eles não queriam ver um sinal, eles queriam um motivo para acusar Jesus. E que sinal era esse? Do sinal de Jonas. Quem lembra da história do profeta Jonas? Jonas foi engolido por um grande peixe, diz a palavra de Deus, e que ele ficou 3 dias e foi vomitado por esse grande peixe para que ele cumprisse um propósito de pregar a palavra de Deus em Nínive. E o que tem a ver esse sinal com a vida de Jesus? Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Ele já apontava para aquela grandiosa e majestosa obra na cruz do Calvário. Jesus já estava demonstrando e falando que esse era o único sinal que eles veriam de Jesus, a sua ressurreição. Os 3 dias morto e ao 3º dia ressuscitaria. E esse era o sinal que eles precisavam, que eles veriam, na verdade. Muitos ainda assim não creriam, mas alguns iriam crer pelo sinal da ressurreição. Traz um alerta aos seus discípulos. E que alerta era esse? Vamos ler de novo o versículo 6. E Jesus lhes disse, de seus discípulos: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles, porém, começaram a discutir entre si. Ele diz isso porque não trouxemos pão. Os discípulos estavam numa longa caminhada com Jesus e tinham um longo caminho a percorrer ainda. E eles tinham provavelmente esquecido de trazer pão. É o que diz aqui, porque não trouxemos pão. E pode ser que eles tenham esquecido, né? Nós presumimos isso. E certamente pelo caminho ser longo estavam com muita fome. Não conseguiram nem entender o que realmente Jesus estava dizendo. Jesus não estava falando do pão físico que alimenta o corpo, e sim do que significava esse fermento. Quando Jesus diz: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Assim como em outras versões, em outros trechos, Jesus diz sobre o fermento em que os discípulos precisavam ter cuidado, que era um fermento que contaminava, que impregnava, que iria levedar toda a massa, como dizem outros trechos. E o que era esse fermento dos fariseus e dos saduceus? Se tratava de ensinamento, do entendimento deles sobre o reino de Deus e sobre quem era Jesus. E Jesus explica sobre isso. O que era esse fermento? O ensinamento e o entendimento. Quem que oferecia esse fermento? Os fariseus e os saduceus. E nós vemos, principalmente, Jesus falando isso em outros momentos da vida dos fariseus. E da onde vinha esse fermento e qual era o problema dele, esse ensinamento, esse entendimento errado da essência do reino de Deus impregnava nas pessoas. Ele trazia mesmo uma contaminação generalizada, vamos dizer assim. E aí Jesus explica aos discípulos que não estava falando de pão, mas sim do ensinamento e da doutrina deles. Isso do versículo 8 ao 11. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam, não se lembram dos 5 pães para 5.000 homens? Nem dos 7 pães a 4.000? E quantos cestos vocês recolheram? Ou seja, quanto sobrou além de todas essas pessoas que nós alimentamos? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Jesus estava falando
do fermento, do ensinamento, do entendimento errado dos religiosos, daqueles que não conheciam e não faziam parte do reino de Deus. E aí no versículo 12 diz assim: então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. E aqui eu quero fazer uma ênfase sobre essa palavra doutrina. Nós vemos atrás, numa reflexão nossa aqui no capítulo 15, no versículo do 1, o 2 e o 9, que explicam para nós o que Jesus estava falando sobre essa doutrina. E diz assim: então alguns dos fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Versículo 9 diz assim, Jesus respondendo a eles: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Que doutrina era essa? Que ensinamento errado era esse? Que era um fermento que contaminava, que impregnava. Qual era a doutrina desses caras? Eles trocavam o ensinamento da lei, a palavra de Deus, por doutrinas humanas, por tradições dos anciãos. Esse era o fermento que contaminava. Esse era o fermento que impregnava, o ensinamento errado em que Jesus estava alertando os discípulos. Trocar a palavra de Deus, pois a lei de Deus, recebida por Moisés, foi escrita pelo próprio Deus. E era o caminho em que o homem deveria seguir. Os fariseus, tinham inúmeras outras leis acrescentadas e que na verdade eram tradições entre eles, usos, costumes, tradições dos anciões, coisas que iam, na ideia deles, além da lei, e que na verdade Jesus estava refutando isso. Aparência religiosa, mas o interior estava muito longe da essência do que verdadeiramente é essa lei. E era isso que Jesus estava aqui confrontando e falando para os discípulos terem cuidado. Não troquem a lei de Deus por ensinos humanos, por tradições, por usos, costumes, coisas que são adorações vãs. Lá naquele versículo 9 diz: em vão me adoram por conta das tradições que vocês seguem, deixando de cumprir verdadeiramente o mandamento e a lei de Deus. Em resumo, não tem nada além do que a essência da lei de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é a lei e nisso se resume tudo o que Deus deseja para nós. Não se esqueçam disso. Essa é a nossa reflexão no dia de hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor não tem prazer no nosso erro. O Senhor deseja nos fazer caminhar na tua direção. Deus, e não pecar significa acertar o alvo. Significa caminhar, Deus, em direção a Deus, no caminho que Deus tem para nós. E esse caminho é Jesus, é a vida de Cristo, é caminhar como Cristo, é ser como Cristo, é pensar como Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço porque a Tua palavra é tudo o que nós precisamos. E nela, Deus, está o caminho que precisamos seguir. Revela-te a cada um de nós aqui, Deus. Cada pessoa que recebe esse vídeo, receba mesmo a revelação por meio do Espírito Santo do Senhor, do caminho que deve andar da palavra de Deus, e não se deixem enganar por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos, por doutrinas humanas que são, Deus, diferentes da verdadeira essência do ensinamento da palavra de Deus. Eu oro agradecido porque sei que a tua obra continuará até o dia de Cristo Jesus. Deus abençoe você.